Era o dia do aniversário de 5 anos juntos, uma data que deveria ser celebrada com carinho, mas que se transformou no momento em que Ana decidiu dizer não a um pedido absurdo: 5 milhões para a sogra. A reação de Oleg foi explosiva. Móveis voaram pela sala, gritos ecoaram pelas paredes, entre ameaças, ele deu um ultimato cruel: o dinheiro ou a porta. Escolha. Ana saiu correndo, afogada em lágrimas, sem imaginar que ao amanhecer, seria ela quem deixaria Oleg e sua mãe boquiabertos com o que encontrariam. Mas antes de mergulharmos nessa história de traição, coragem e reviravolta, me conte, de onde você é e quantos anos tem? Vamos começar. Ana Pakala-Pakukri tinha o dom de transformar qualquer ambiente em um refúgio acolhedor, como uma borboleta que com suas asas espalha magia pelo ar. Era o aniversário de 5 anos ao lado de Oleg, 5 anos de risos, sonhos e, sim, algumas sombras que ela preferia ignorar. Afinal, por que se ater ao que dói quando há tanto amor para lembrar? A mesa estava impecável, toalha branca como neve, louças escolhidas com esmero, pratos que brilhavam sob a luz suave do lustre. No ar, o perfume irresistível do pato assado com maçãs, sua especialidade misturado ao buquê intenso do vinho tinto que respirava na garrafa, aberto horas antes para ganhar corpo. Ana não poupou esforços, selecionou a melhor safra da pequena, mas valiosa coleção que guardavam, sonhando com uma noite perfeita. Seu trabalho como especialista em uma empresa promissora não só lhe dava satisfação, como também uma independência financeira que muitos invejavam. Foi com seu salário que quitaram grande parte do apartamento, aquele mesmo que um dia simbolizou o futuro feliz que imaginavam construir. Quando a campainha tocou, seu coração disparou. Com um sorriso no rosto e o vestido azul escuro elegante e justinho, realçando sua silhueta, ela abriu a porta. Oleg estava lá, mas nenhum brilho nos olhos, nenhuma alegria. Seu rosto era uma máscara de tensão, e nas mãos, uma pasta surrada, como se carregasse o peso de um dia exaustivo. Oi, cumprimentou Ana, fingindo não notar o clima pesado. Feliz aniversário, amor. Oleg passou por ela em silêncio, jogando a pasta no sofá sem sequer tirar o casaco. Caminhou direto para a cozinha, onde Ana o seguiu intrigada. Aconteceu algo? Ele parou no meio do cômodo, olhou para a mesa posta com desdém e soltou um riso amargo. Ah, uma festa. Que bom, porque eu tenho coisas muito mais importantes para resolver do que suas comemorações. Ana sentiu o coração afundar. O entusiasmo que a aquecia há horas começou a derreter como sorvete ao sol. Que coisas! Hoje é o nosso aniversário. Aniversário, aniversário, repetiu ele zombeteiro. Preciso de dinheiro, Ana. Dinheiro. Para quê? Ela perguntou, confusa. Minha mãe precisa. 5 milhões. 5 milhões. A quantia era astronômica, quase tudo que ela havia juntado ao longo dos anos, sonhando com uma casa no campo, longe da agitação da cidade. Você está brincando? De onde eu tiraria esse dinheiro? Como assim, de onde? Você tem suas economias. Eu sei, respondeu Oleg, com um tom que não deixava espaço para negociação. São meus dinheiro, Oleg. Guardei cada centavo pensando no nosso futuro, na nossa casa e argumentou Ana, sentindo a ansiedade crescer dentro dela. Que casa? Você mora na minha casa. A voz dele soou como um aviso carregada de ameaça. É nossa casa. Nós dois pagamos as prestações, tentou rebater Ana, mas foi interrompida. Não venha com essa. Minha mãe precisa desse dinheiro. Ela fez tudo por mim. Você tem que ajudar. Oleg, sua mãe está bem. Tem seu apartamento, sua aposentadoria. Por que eu daria 5 milhões a ela? Foi então que Ludmila Sergeyevna apareceu na cozinha, como um fantasma que pressente conflitos. Sempre no momento errado, sempre com um sorriso falso e um olhar gelado. Olá, Aninha, disse, com uma voz doce que não condizia com a frieza dos olhos. O que está acontecendo aqui? Oleg está me pedindo 5 milhões, respondeu Ana, tentando manter a calma. E daí? Ludmila deu de ombros. Não é obrigação sua ajudar a família? Você vive às custas do meu filho, desfruta da generosidade dele. Será que custa tanto retribuir? Eu não vivo às custas de ninguém. Trabalho, ganho meu dinheiro e ele é meu. Ana explodiu, indignada. Ah, é? A sogra sibilou. Ingrata. Meu filho fez tanto por você e você nem tem gratidão. Oleg, já à beira da fúria, não aguentou mais. Calha a boca. Gritou, virando-se para Ana com os olhos injetados de ódio. Eu disse que preciso desse dinheiro, e você vai me dar. Com um movimento brusco, pegou o vaso de flores da mesa e o arremessou contra a parede. Os cacos voaram em todas as direções. Ana estremeceu. Oleg, o que você está fazendo? Ela gritou, aterrorizada. Mas ele não ouvia.
Pegou uma cadeira e a jogou no chão com força. Depois aproximou-se da mesa e com um golpe derrubou o bolo que Ana havia preparado com tanto carinho. Você me encheu o saco. Berrou, o rosto vermelho de raiva. Eu disse, ou você me dá esse dinheiro ou sai da minha casa. Ele levantou a mão como se fosse golpeá-la. Ana recuou, cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Escolha. Ela ficou paralisada, o medo gelando suas veias. Olhou para aquele homem que já fora seu amor, seu companheiro, e não reconheceu mais nada nele. Onde estava o Oleg que a fazia rir, que sonhava ao seu lado? Tudo havia desaparecido, engolido por uma fúria que ela nunca imaginou existir. Ludmila Sergeyevna observava tudo de lado com um sorriso malicioso. Sempre a desdenhou, sempre a considerou indignas do filho. Agora deliciava-se com aquele espetáculo de humilhação. Ana não aguentou mais. Saiu correndo, as lágrimas nublando sua visão, o desespero a impulsionando para longe dali. Precisava fugir. Fugir de Oleg, daquela raiva, daquela mulher que a odiava em silêncio. Tropeçou na escada, quase caiu, mas se segurou nos corrimãos. Não sabia para onde ir. A noite era fria e escura, e tudo que tinha eram as chaves de um lar que agora lhe parecia hostil e asco. Pensou nos pais, mas descartou a ideia. Não queria que vissem seu desespero, não queria contar sobre o pesadelo em que seu casamento se transformará. Eles sempre admiraram Oleg, achavam que era o homem perfeito para ela. Ao sair do prédio parou perdida. Para onde ir? Foi então que viu Mikhail, o vizinho, passeando com Archie, seu Jack Russell Terrier de patas curtas. Ele notou seu estado e se aproximou preocupado. Ana, o que aconteceu? Você está pálida, parece abalada. Ela engoliu o choro, mas as lágrimas insistiam em cair. Não sabia por onde começar, como explicar aquele inferno que viverá há poucos minutos. Eu e Oleg brigamos, murmurou, a voz trêmula. Mikhail franziu a testa. Sempre desconfiou de Oleg, achava-o arrogante, mas nunca imaginou que fosse capaz daquilo. Venha comigo, ofereceu. Vamos tomar um chá, você se acalma e me conta tudo. Ana hesitou. Não queria incomodar, não queria ser um fardo, mas o medo de ficar sozinha na rua era maior. Obrigada, sussurrou. Não sei o que faria sem você. Mikhail sorriu, gentil, e a guiou até seu apartamento. Archie, abanando o rabo, o seguiu. Dentro do apartamento de Mikhail, o ambiente era quente, aconchegante. Uma xícara de chá fumegante, livros nas estantes, uma tranquilidade que Ana não sentia há muito tempo. Dobreada sobre o sofá, uma suave chale trançado aguardava quem precisasse de um pouco mais de calor. Tudo ali respirava paz e aceitação, um contraste gritante com a tensão asfixiante que dominava seu próprio apartamento. Mikhail serviu o chá com calma, como se cada gesto fosse uma promessa de que ela estava segura, e indicou o lugar no sofá. Archie, sem hesitar, pulou ao lado de Ana e apoiou a cabeça em seu colo, como se soubesse exatamente onde era necessário estar. Ela não resistiu. Afundou os dedos na pelagem macia do cachorro, deixando que o ritmo das carícias acalmasse o tremor em suas mãos. Conte-me tudo, disse Mikhail, acomodando-se na poltrona à sua frente. Ana Gubakova engoliu em seco. As palavras pesavam como pedras, mas, uma a uma, começaram a cair. Falou sobre o aniversário planejado com tanto carinho, o jantar que preparara com esmero, a exigência repentina de Oleg, mais 1 milhão para a mãe dele. De novo. Contou sobre as horas extras no escritório, os almoços pulados, as economias que juntara gota a gota, sonhando com um lar só seu, um sonho que agora parecia uma ilusão ingênua. Falou da fúria de Oleg, das ameaças veladas que se tornaram gritos, dos insultos da sogra, ecoando como veneno em seus ouvidos. Você é egoísta. Uma esposa deve ajudar a família. Mikhail ouvia em silêncio, apenas assentindo de vez em quando, os olhos atentos a cada detalhe. Via como os dedos de Ana se apertavam no tecido do sofá, como as lágrimas escorriam sem permissão por seu rosto. Ele entendia. Sabia o peso daquilo que ela não dizia. O medo de ficar sem nada, de ser jogada na rua como lixo, de desaparecer sob o peso de um homem que jurara amá-la. Ele disse que se eu não desse o dinheiro, poderia arrumar minhas coisas e sair da casa dele. Ana enterrou o rosto nas mãos, a voz quebrada. Eu tenho medo. Medo de ficar na rua. Medo de não ter para onde ir. Mikhail levou um momento antes de responder. Levou-se até a janela, onde a cidade noturna pulsava em luzes distantes, indiferente às batalhas que se travavam em apartamentos como aquele. Quando se virou, sua expressão era firme, quase severa. Ana, chamou, e ela ergueu os olhos úmidos para ele. Você precisa entender uma coisa, esse dinheiro é seu. Você o ganhou com seu trabalho, seu suor, suas noites sem dormir.
Oleg não tem nenhum direito sobre ele. Mas ele diz que eu tenho que ajudar a mãe dele, que é minha obrigação. A voz dela falhou. Ele está mentindo, cortou Mikhail sem rodeios. Por lei, o dinheiro em sua conta pessoal é sua propriedade. Nem ele, nem a mãe dele, nem ninguém tem direito a um centavo. Principalmente porque, pelo que você me disse, você juntou tudo antes do casamento. Um clarão fraco de esperança acendeu nos olhos de Ana. Era quase doloroso, depois de tanto tempo no escuro. É verdade? Sussurrou, como se temesse que a resposta pudesse se desmanchar. Absolutamente, confirmou ele. E mais, as ameaças, os insultos, a violência, tudo isso é crime. Se ele levantou a mão contra você, precisamos registrar. Agora. Ana instintivamente tocou o pulso, onde a marca roxa de dedos de Oleg ainda desbotava sua pele. Você vai me dar esse dinheiro, ou eu juro que vai se arrepender. A voz dele ressoava em sua memória como um trovão. Tem um hematoma aqui, mostrou a Mikhail, a mão trêmula. Ele examinou com cuidado, a mandíbula tensa. Isso precisa ser documentado, disse, categórico. Você deve ir à polícia e fazer um boletim de ocorrência. O pânico a invadiu de novo. A polícia? Repetiu, como se a palavra fosse uma faca. Mas e se ele ficar pior? E se? Nós vamos fazer tudo direito, interrompeu Mikhail, a voz baixa, mas inabalável. Eu vou ajudar você a escrever o depoimento, juntar todas as provas. Não vamos deixá-lo chegar perto de você novamente. Ele se dirigiu à escrivaninha e puxou algumas folhas de papel. Vamos começar do início, disse, pegando uma caneta. Me conte tudo nos menores detalhes. O que ele falou? O que ele fez? Eu anoto cada palavra, e montamos o processo juntos. Ana sentiu, sentindo algo estranho e novo brotar dentro dela, uma centelha de coragem. Pela primeira vez em meses não estava sozinha. Não estava à mercê de um homem que a tratava como um objeto. Tinha ali ao seu lado alguém que a ouvia. Alguém que acreditava nela. E enquanto falava com Archie pressionado contra suas pernas como um guardião silencioso, Ana percebeu que o medo já não a paralisava. Pela primeira vez ela queria lutar. Lutaria pela sua liberdade. Pela sua independência. Pela sua vida. E sabia com uma certeza que doía e libertava ao mesmo tempo que não estaria sozinha nessa batalha. Obrigada, Misha murmurou, a voz rouca de emoção. Não sei o que seria de mim sem você. Ele deu um sorriso breve, quase tímido. Bobagem. Vizinhos têm que se ajudar, respondeu, mas seus olhos diziam mais. Além disso, acrescentou, com um brilho de humor que quebrou a tensão, não é todo dia que se tem um lugar na primeira fila para ver uma heroína se levantar. Ana não conseguiu segurar uma risada fraca, quase um soluço. O chá esquecido em suas mãos já estava frio, mas algo dentro dela começava a esquentar. Na memória, porém, o rosto de Oleg ainda se contorcia em fúria, e as palavras ácidas de Dmila Sergeevna ecoavam como agulhas. Você não vale nada sem ele. Sempre foi uma ingrata. Eu não entendo, sussurrou finalmente. Como chegamos aqui? Nós éramos felizes. Ou pelo menos eu achava que éramos. Mikhail inclinou-se para frente, o rosto sério. A violência não surge do nada, Ana, disse baixo. É uma erosão lenta. Uma corrosão diária da sua essência, da sua autonomia. Primeiro são pequenas concessões. Depois mais. Até que um dia, você acorda e não reconhece mais a própria sombra. As palavras doíram como uma verdade nua. Ela se lembrou de como Oleg era atencioso no começo. Flores, jantares, promessas. Depois vieram os comentários sutis. Você cozinha mal. Sua roupa é feia. Por que não pode ser como as outras esposas? Ele tomou conta das finanças para ajudar, garantindo que sabia administrar melhor. E aos poucos, sem que ela percebesse, havia se tornado dona de nada, nem do próprio ar que respirava. Ele sempre dizia que fazia por mim, sua voz era um fio. Que sabia o que era melhor. Técnica clássica, confirmou Mikhail com um aceno sombrio. Desgastar, depender, controlar, tudo em nome do poder. Ana revirou a bolsa e tirou os documentos que guardava como tesouros, extratos bancários mostrando o crescimento constante de suas economias, intocadas por Oleg, seu contrato de trabalho, a escritura da kitnet somente em seu nome, um detalhe que ele esquecia convenientemente. Até prints de mensagens onde Oleg exigia dinheiro para a família, mascarando chantagem com culpa. Isso é ouro, disse Mikhail, apontando para as conversas. Aqui está a prova do padrão, pressão, expectativa de apoio financeiro, manipulação. Tudo se encaixa. Enquanto trabalhavam, Ana sentiu algo novo desabrochar dentro dela, uma força que não sabia que possuía. Tanto tempo se sentirá frágil, enredada nas teias de Oleg, mas agora, armada com fatos e com um aliado ao seu lado, pela primeira vez sentia que estava lutando.
Ele sempre disse que eu era fraca, sua voz ganhou firmeza, que não sobreviveria sem ele. Mikhail a encarou intenso. Ele queria que você acreditasse nisso. Mas não é verdade. Você é inteligente, independente, e tem direito a uma vida sem medo, sem humilhação. Quando as primeiras faixas rosadas do amanhecer pintaram o céu, Mikhail sugeriu chamar a polícia para registrar a agressão. É crucial fazer o boletim, explicou. Mesmo que não hajam imediatamente, será uma prova, e pode freá-lo de tentar algo pior. A ideia de enfrentar Oleg novamente a gelou por dentro, mas ela sabia que Mikhail tinha razão. Era hora de lutar. E o divórcio? A palavra saiu pesada como chumbo. Ele assentiu grave. Você tem base legal, violência, ameaças. A decisão é sua, mas fez uma pausa. Às vezes, acabar é o único jeito de começar de novo. O peso da escolha caiu sobre seus ombros. Divórcio significava admitir que seu casamento, seus sonhos, haviam desmoronado. Mas também significava liberdade. Talvez uma vida nos seus termos. Mikhail captou a hesitação em seus olhos. Você não precisa decidir agora, disse suave. Só lembre, você tem escolha. Pode encerrar isso. Pode se proteger. Ana se levantou e foi até a janela. Lá fora a cidade acordava. Buzinas, passos apressados, um novo dia se desenhando. Um novo começo. Eu quero o divórcio, disse a voz firme pela primeira vez em meses. Estou cansada de ter medo. Cansada de viver sob controle. Mikhail sorriu, quase imperceptível, mas cheio de orgulho. Ótimo, respondeu. Então vamos começar. Passaram as horas seguintes organizando documentos, o depoimento detalhado sobre as agressões, cópias dos extratos, os primeiros papéis do divórcio. Mikhail explicava cada etapa, o que esperar, como se blindar, e a cada palavra, Ana sentia as correntes se soltarem. Quando finalmente pegou o telefone para chamar a polícia, suas mãos não tremiam mais. Era a primeira página de um novo capítulo. E pela primeira vez em muito tempo, ela queria virá-la. A chamada foi atendida com uma eficiência que surpreendeu até Ana. Em poucos minutos, o som de sirenes abafadas ecoou pela rua, e 2 oficiais adentraram o apartamento com uma postura que transmitia autoridade sem hostilidade. Um deles, de olhar atento e voz calma, anotou cada palavra enquanto Ana descrevia as ameaças de Oleg, os objetos quebrados durante o jantar, as marcas em seu corpo que ainda ardiam como lembranças. Tudo será registrado. As fotos que tiramos e seu depoimento são provas sólidas, garantiu o policial, enquanto o colega documentava cada detalhe com precisão cirúrgica. Quando a porta se fechou atrás dos uniformes, Ana sentiu algo novo pulsar em suas veias. Não era apenas alívio, era a certeza de que, pela primeira vez, ela havia tomado as rédeas. Mas havia uma sombra que ainda a perseguia. E Ludmila Sergievna? Perguntou, os dedos apertando o copo de água gelada que Mikhail lhe estendera. Ela não é inocente. Sempre o incentivou, como um corvo a bicar os olhos de uma presa. Mikhail não hesitou. Sua cumplicidade pode ser comprovada. Mensagens, testemunhas, o padrão de abuso psicológico, até um pedido de medida protetiva contra ela é viável. A ideia de que aquela mulher, que por anos a havia reduzido a migalhas com comentários ácidos e olhares de desprezo, agora enfrentaria consequências inundou Ana de uma satisfação amarga, mas necessária. Ela vai pagar por cada palavra que me roubou, pensou, enquanto o sol da manhã invadia a sala, iluminando não apenas os móveis, mas também as fissuras de uma vida que ela não permitiria que voltassem a se fechar sobre si mesma. O cansaço pesava em seus ombros, mas era um cansaço diferente. O de quem lutou uma batalha e, contra todas as expectativas, ainda estava de pé. Obrigada, Mia, murmurou, a voz rouca de emoção. Sem você eu... Ele interrompeu com um gesto, os olhos firmes. Não me deve nada. Só me prometa uma coisa, que não vai deixar eles, nem Oleg, nem Ludmila, nem o medo que eles plantaram em você voltarem a definir quem você é. Ana assentiu, e naquele simples movimento havia uma promessa gravada a fogo. Prometo. Não vou deixar. Ela sabia que a estrada à frente seria íngreme. Os processos judiciais, as audiências, a burocracia que tentaria desgastá-la. Mas pela primeira vez em anos, algo dentro dela se mexeu. Esperança. Não a esperança frágil de quem reza por um milagre, mas a convicção fria de quem já segurou uma faca pela lâmina e decidiu cortar os laços que a sufocavam. Acho que Oleg e Ludmila vão acordar com uma surpresa hoje, disse, um sorriso torto desenhando-se em seus lábios. E desta vez, o pesadelo é deles. Mikhail serviu café enquanto os minutos se arrastavam, mas as palavras de encorajamento soavam ocas demais para preencher o vazio da espera.
Ana sabia, o verdadeiro teste não estava nos papéis assinados ou nas promessas da polícia, mas no momento em que enfrentaria aqueles olhares novamente. Quando o interfone soou, ela estremeceu não de medo, mas de uma raiva tão pura que queimava como álcool em ferida aberta. A mão de Mikhail em seu ombro foi um âncora. Respire, você não está sozinha. Ela inspirou fundo, abriu a porta e lá estavam eles. 2 policiais em postura impecável, Mikhail ao seu lado e no corredor eles. Oleg e Ludmila Sergievna estavam plantados diante do apartamento como donos do mundo, com a arrogância de quem jamais duvidou que a vitória fosse sua. Oleg segurava um saco plástico cheio de suas coisas, provavelmente os últimos vestígios que Ana deixará para trás na pressa de fugir. Olha só quem voltou, rosnou, os lábios se retorcendo em um sorriso que mais parecia uma ameaça. Cansei de brincar de esconde-esconde, Kotik. Sem mim você não é nada. Ludmila cruzou os braços, o desprezo estampado no rosto como uma máscara permanente. Eu avisei que ela não aguentaria uma semana. Para onde iria, hein? Sem dinheiro, sem dignidade. Ana sentiu o calor subir por sua garganta, uma onda de humilhação e fúria prestes a explodir. Mas então olhou para Mikhail, e ali, em seu silêncio firme, encontrou o lembrete. Eles querem que você perca o controle. Ela endireitou os ombros. Você está enganado, disse, a voz surpreendentemente estável. Eu não voltei para você. Voltei para o que é meu. Oleg deu um passo à frente, os punhos cerrados, mas o policial bloqueou seu caminho com um braço estendido. Senhor, mantenha calma. Estamos aqui a pedido da senhora Ana, que registrou queixa por agressão e ameaças. Queixa? Ludmila ri com escárnio. Que prova vocês têm? Isso é difamação. Como ousam interferir em assuntos de família? Ana não deixou espaço para réplicas. Com um gesto preciso, entregou ao policial a cópia do depoimento, as fotos dos hematomas, as mensagens impressas onde as ameaças de Oleg saltavam como facas. Aqui está a prova. E aqui, ela estendeu o braço, expondo o roxo que ainda manchava seu pulso, a assinatura dele. Oleg empalideceu. Isso é mentira. Ela é louca, inventa coisas. Ludmila tentou intervir, mas o segundo policial a silenciou com um olhar. Senhora, vamos ouvir todos. Por agora precisamos que o senhor Oleg nos acompanhe para prestar depoimento. Oleg explodiu. Vocês não podem me levar. Ela é quem deveria estar presa. Suas palavras se perderam no ar quando as algemas estalaram em seus pulsos. Ludmila gritou, xingamentos voando como pedras, mas Ana já não ouvia. Seu olhar estava fixo na porta que se fechava atrás deles, no som dos passos se afastando. Quando o silêncio finalmente caiu, ela percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de algo muito mais poderoso, liberdade. Mikhail a abraçou, e pela primeira vez em anos Ana permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de quem finalmente entenderá que algumas cadeias só se quebram quando você para de implorar pela chave e arrebenta os elos com as próprias mãos. E agora? Perguntou, enxugando o rosto. Mikhail sorriu. Agora você reconquista tudo. Mikhail caminhava ao seu lado, carregando as últimas caixas com uma firmeza que parecia dizer, nada disso pesa mais do que o que você já carregou. Desceram as escadas, empurraram a porta do prédio e o ar frio da noite os recebeu como um sopro de promessa. Na calçada, um táxi os aguardava, motor ligado, faróis cortando a escuridão como facas de esperança. Sem uma palavra, Mikhail guardou as caixas no porta-malas e abriu a porta traseira para Ana. O gesto era simples, mas carregava o peso de tudo que não precisava mais ser dito. Você não está sozinha. Ao se acomodarem no banco, o motorista virou-se expectativo. Para onde? Ana hesitou, os dedos brincando com a barra da blusa, como se ainda duvidasse que pudesse escolher. Então olhou para Mikhail. E lá estava ele, sorrindo daquele jeito que fazia até as sombras recuarem. Rua Voznesensky 14, disse, enquanto seus olhos, os dela, se arregalavam em reconhecimento. Era o endereço daqueles apartamentos ensolarados que ela tinha visto uma vez em um anúncio e comentado sem esperança, um dia quem sabe. O carro arrancou, e Ana se deixou afundar no assento, fechando os olhos. O cansaço pesava em seus ossos, mas era um cansaço bom, o tipo que vem depois de se livrar de um fardo que você nem sabia que podia largar. Respirou fundo, sentindo o cheiro de chuva recente e asfalto quente. E pela primeira vez em anos, não houve um nó no estômago, nem vozes ecoando você não merece, nem mãos invisíveis apertando sua garganta. Havia apenas o ronco suave do motor, o calor do corpo de Mikhail ao lado, um farol humano, e a certeza de que fosse o que fosse que viesse pela frente, ela estava pronta. Não porque fosse invencível, mas porque finalmente entenderá que sobreviver e viver não eram a mesma coisa.
Quando o táxi dobrou na avenida principal, ela abriu os olhos. A cidade desfilava além da janela, iluminada por postes que jogavam luz dourada nas fachadas dos prédios, nas vitrines, nos rostos dos transeuntes. Tudo parecia mais nítido, como se alguém tivesse limpado o vidro embaçado que distorcia suas cores por tanto tempo. As ruas que antes eram labirintos de medo agora se estendiam como caminhos possíveis. Ela sorriu um sorriso que começou nos lábios e se espalhou pelo peito, aquecendo cada cicatriz. Inclinou-se para frente, baixou um pouco o vidro e inspirou com força, enchendo os pulmões com o ar da noite, com o cheiro de liberdade e com o gosto de começo. Chegamos, murmurou para si mesma, enquanto o táxi desacelerava diante do prédio novo. E pela primeira vez em muito tempo a palavra lar não soou como uma mentira.